Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Introdução à Linguística. No vídeo anterior eu apresentei algumas das principais correntes teóricas da linguística e agora eu vou apresentar uma de cada vez, começando pelo estruturalismo. O estruturalismo tem como conceito base o sistema linguístico. Ele estuda o sistema da língua, que é o conjunto de regras. Essa noção de sistema vem da matemática, basicamente, e significa um conjunto de elementos em relação entre si. Então, o sistema da língua ele tem unidades mínimas, né? O que são unidades mínimas? Elas são unidades, no caso, os fonemas, né, na segunda articulação e os morfemas na primeira articulação. Essas são unidades que têm similaridades entre si. Então, o sistema é formado de elementos e de um conjunto de regras que relaciona esses elementos. Mas esses elementos precisam ser similares, né? Todo fonema é um som e tem determinados parâmetros fonológicos, né? E, além disso, essas unidades mínimas elas precisam ter oposição entre si, elas têm que ter similaridade e oposição por pares mínimos, né? Então, todo fonema ele tem um conjunto de parâmetros e vai se diferenciar de outros fonemas com relação a um ou outro parâmetro. E para ser um sistema tem que ser, além de um conjunto de elementos com oposição em unidades mínimas e similaridade, ele precisa ter regras de funcionamento que regem o sistema. Uma analogia que costuma se fazer, que na verdade vem das aulas de Ferdinand de Saussure, que ele fazia essa analogia com o xadrez. O que é um jogo de xadrez? Ele nada mais é do que um conjunto de regras e de elementos, que são as peças, né? Então, você tem os elementos, né? Tem o rei branco, o rei preto, os peões brancos, as torres brancas, por aí vai. E cada um deles tem um significado que só existe em relação a outro, né? Só existe dentro das regras do jogo. E tem um conjunto de regras. Dentro daquele conjunto de elementos e de regras tem uma infinidade de formas como ele vai se organizar. E o estruturalismo diz também que um elemento do sistema linguístico, ou seja, o signo linguístico, ele só tem valor em relação a outro elemento. Isso tem relação com o que a gente falou numa das aulas anteriores sobre sintagma e paradigma, né? Dentro de uma combinação sintagmática, dentro de uma sequência de elementos dentro da língua, você vai ter que esses elementos se opõem uns aos outros pela relação paradigmática dele, ou seja, pelas relações sintáticas, morfológicas que eles têm entre si. E dentro da substituição paradigmática, ele vai ter também a sua existência em relação a outros elementos, né? Aqueles elementos de substituição ou em ausência, né? Aquilo que poderia ser na língua. Para ficar mais claro, vamos falar um pouco aqui sobre a oposição que o Saussure faz entre forma e substância. Para o estruturalismo, o objeto de estudo da linguística é a forma e não a substância. A forma seria esse conjunto de regras da língua e a substância seria a manifestação material da língua. Isso se relaciona bastante com o conceito de língua e fala, né? Que é um conceito estruturalista. Então, a forma seria a estrutura da língua, o sistema linguístico, né? Ele corresponde à língua. E a substância seria a manifestação material da língua, ou seja, aquilo, o próprio nome diz, né? A substância é aquilo palpável que o pesquisador tem acesso, que é as sentenças que as pessoas falam. Mas o objeto de estudo é a forma. Então, esse conjunto de regras ele pode ser depreendido da sua manifestação. Como no jogo de xadrez, por exemplo, né? Você pode conhecer as regras, mas a única maneira de você conhecer as regras do xadrez é jogando. Então você precisa de um tabuleiro, precisa de peças. E para você entender um pouco a diferença entre forma e substância, pensa nas diferentes maneiras como a língua se expressa. Então você com alguns exemplos, né? Tem a língua escrita, tem a língua falada, tem a língua sinalizada, tem diferentes idiomas, né? Tudo isso diz respeito à substância da língua, mas isso não altera a forma dela. Você escrever alguma coisa
independente de ser escrito ou falado ou digitado, isso, ou cantado, né, é, não muda absolutamente a forma da língua, aquela estrutura subjacente a ela. Dentro do estruturalismo, a gente tem um, um fator primordial que é o estudo imanente da língua. O que é o estudo imanente? Quer dizer que para estudar a estrutura da língua, você deve considerar apenas aquilo que é interno à sua estrutura, né? Então, o que seria externo à língua? Relações sociais, contexto, cultura, variação linguística, tudo são características da fala e não interessa ao estudo estruturalista. Para eles, a língua, ela basta por si só. Você não precisa estudar outras coisas para ter o conhecimento da estrutura da língua. E também, dentro do escopo de estudos do estruturalismo, né, que é essa estrutura, a forma é independente desses fatores externos. Bom, e aí outro conceito central que a gente tem é o conceito de signo linguístico. Já falamos aqui um pouco sobre signo, né? O par significante e significado, mas o conceito de signo para a Saussure ele é mais complexo. Então, vamos ver. O signo, como eu falei, ele tem valor apenas em relação a outros signos, com base nas relações sintagmáticas e paradigmáticas entre eles. E tanto o significante quanto o significado são virtualidades. Como eu falei, a gente não vai estudar a substância. Então, imagina o que seria a substância do signo, né? Seria o som. Quando você fala algo, algum signo, né? Pode ser um fonema, um morfema, uma palavra, uma frase. Ele tem uma existência material, que é o som. Mas isso não é o significante, né? O significante para Saussure é o que ele chama de imagem acústica. Porque imagina, por exemplo, a palavra papel. Existem muitas maneiras de se pronunciar a palavra papel. Talvez existam até infinitas maneiras de se pronunciar. Fala papel, 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 né? E por aí vai. E além disso, cada pessoa vai falar do seu jeito, cada pessoa também tem uma voz diferente, um timbre diferente, um tom diferente. Então existem inúmeras maneiras de se falar essa palavra. Mas quando uma pessoa ouve essa palavra, ela reconhece. Ela reconhece o significante como sendo um único significante para todas essas maneiras diferentes de pronunciar. Isso acontece até quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, que a gente vê duas palavras e acha que são idênticas, mas não são, né? Porque a gente ainda está aprendendo a reconhecer a imagem acústica daquela palavra. Então, o significante é essa imagem acústica e o significado é o que a gente chama de imagem mental ou conceito. Né? O significado ele é abstrato. Na verdade, tanto o significante quanto o significado são abstratos, né, como a gente viu, mas o significado ele diz respeito ao sentido e não ao som. Além disso, o signo linguístico é arbitrário. O que quer dizer falar que o signo é arbitrário? Quer dizer que não existe relação necessária entre o significante e o significado. Quando você pega a palavra papel, como eu falei, não tem como você recuperar a materialidade desse conceito com base no som, né? Porque pensa na palavra toque-toque, por exemplo. Não sei se é uma palavra, mas toque-toque é uma onomatopeia. Então existe uma relação entre o som e entre a palavra e entre o significado dela, que o significado seria a batida, né, a onomatopeia. No caso da palavra papel, não tem relação nenhuma entre o papel e a palavra papel, né? Como eu cheguei a comentar já também, pensa no seguinte, essa palavra papel, ela vai ter uma forma completamente diferente em várias línguas, né? A gente tem, por exemplo, o paper, o papier, que são formas parecidas, mas tem outras formas completamente diferentes dependendo da língua. Se o signo fosse arbitrário, se ele não fosse motivado, então
teria que obrigatoriamente todas as línguas terem um significante, um significante parecido para o mesmo significado. Isso obviamente não acontece. E no caso das onomatopeias, Saussure vai dizer também que esse é um signo arbitrário. Ele é menos arbitrário do que outros, né? Existe uma relação de arbitrariedade relativa, né? Mas eu posso usar a mesma analogia, dar o mesmo exemplo que eu acabei de falar aqui, quando você pensa numa onomatopeia. Uma mesma onomatopeia vai ser completamente diferente de uma língua para outra. Ela tem o mesmo significado, e esse significado se relaciona de alguma forma com o significante, mas ele vai ser diferente para toda língua, ou seja, ele é uma forma convencional de se chamar algo. Então, a relação significante e significado é uma convenção entre todos aqueles falantes da língua de que esse significante corresponde a esse significado. E aí todas as pessoas que sabem a língua vão reconhecer isso, né? Existe, por exemplo, significantes que são mais arbitrários do que outros. Quando você pega a palavra material, por exemplo, aliás, material não, quando você pega a palavra matéria, por exemplo, ele é um signo arbitrário, né? Porque não tem a ver o significante com o significado. Na verdade, a palavra matéria tem vários significados. Agora, quando você pega a palavra material, aí já é uma palavra derivada. Então, qual que é a motivação desse signo? A motivação é o outro signo, a outra palavra, matéria. Então, se a gente pegar material, matéria, material e material. São três signos e um é mais motivado do que o outro. Então, para associar todo signo, ele é arbitrário, mas existem arbitrariedades relativas, né? Porque a língua ela pode ter motivações por meios externos e pode ter motivações dentro da própria língua também, que são as palavras derivadas. Mas, em essência, todo signo linguístico é arbitrário. Bom, além do estruturalismo europeu, que vem de Saussure, a gente também tem o estruturalismo norte-americano. Ele tem duas linhas principais, né? Uma linha chamada de história comparativa, que deriva muito dos estudos de Sapir-Whorf, final do século XIX, e tem uma outra linha chamada Bloomfieldiana. Foi inaugurada pelo Leonard Bloomfield em 1933, e é chamada também de linguística distribucional. Essa linguística estrutural norte-americana, ela tem uma característica assim de levar às últimas consequências o estruturalismo, o positivismo, essa coisa mais objetiva e sistemática da linguística. O Bloomfield, assim como o Saussure, ele prega que o estudo da linguística é sincrônico e também que a descrição na língua precisa ser puramente objetiva. Então, ele postula os princípios de análise, né, fonologia, morfologia e sintaxe, e ele diz que toda a descrição da língua ele precisa partir do menor para o maior, ou seja, da fonologia, daí para a morfologia, daí para a sintaxe, sem preocupação com a semântica, com o significado dos enunciados. Então, para ele é possível você acessar essa estrutura da língua por meio de uma descrição puramente objetiva de cada um dos níveis de análise, e considerando também que um nível está contido no outro, né? A fonologia vai dizer que existem fonemas feitos de sons, a morfologia vai dizer que existem morfemas feitos de fonema, e a sintaxe vai dizer que existem sintagmas formadas por morfemas e sentenças formadas por sintagmas. Além disso, Bloomfield também leva às últimas consequências essa análise da forma em detrimento da substância. Então, ele está preocupado justamente com a virtualidade da língua. E por isso que para ele, não só para ele, né, mas para o estruturalismo de maneira geral, não importa o contexto
da fala, né? Não importa o significado, a intenção da fala, porque a estrutura da língua ela é acessível por procedimentos objetivos, né? E ele usa muito esse termo procedimento, que ele enumera certos procedimentos sucessivos que você precisa fazer para analisar um exemplo de língua, né? Aí, Sapir e Whorf, pelo contrário, né, também nos Estados Unidos, um pouco antes de Bloomfield, eles vão entender a língua como uma parte da cultura, né? Então, existe o estudo formalista da língua também por parte, né, dessa vertente estruturalista, mas eles entendem que você não para na análise da estrutura da língua, né? Essa análise ela pode ser estendida para todos os traços da cultura e da sociedade. Então, as observações deles, primeiramente, são abrangentes, né? Preciso comparar línguas, porque é o método comparativo, e comparando línguas você consegue chegar à estrutura geral da língua, e essa estrutura geral da língua ela estaria contida dentro de uma estrutura mais geral da cultura. Aí, por fim, eu coloquei esse diagrama aqui, acho que eu já comentei, né, sobre a linguística distribucional de Bloomfield, que tem os níveis de análise, fonologia, morfologia e sintaxe. E para eles, o estudo ele deve partir do menor para o maior. A morfologia vai embasar a morfologia, que vai embasar a sintaxe. Bom, esse aqui foi um resumo, um apanhado geral de algumas correntes do estruturalismo, existem outras, a gente vai ver melhor sobre isso na aula sobre funcionalismo. E estou usando como referência para a maior parte dos meus vídeos esse livro aqui que é o Manual de Linguística do Martelotto. É o livro que eu mais gosto, assim, é bem didático e daqui para frente também a gente vai estudar alguns textos mais densos, né? Que a gente acabou de entrar na unidade 2 aqui do curso de Introdução à Linguística. Bom, qualquer coisa, deem uma olhada aí, deixem suas dúvidas. Muito obrigado, né, pela sua presença aqui. Eu sou o Pacífico e vamos ficando por aqui. Até mais.